O segundo processo, atrelado ao consumo na atualidade, diz respeito a uma mudança de paradigma nos padrões do marketing e da publicidade, que está claramente relacionado ao que eu já falei, essa questão do consumo da experiência, mas também diz muito respeito à ideia de segmentação e criação de perfis. Se durante o momento da sociedade de massas, em que era preciso expandir o consumo de bens e fazer com que o maior número de pessoas consumisse os mesmos bens, e a partir daí era possível segmentar o mercado em classes sociais, não só a partir da renda, mas a partir dos gostos, dos estilos de vida. Atualmente, o que está em jogo, na verdade, é traçar perfis de consumidores que não são os consumidores em si, que não são reflexo de uma pessoa, mas que são potenciais de consumo. Então, uma única pessoa, ela pode ter vários perfis, dependendo do produto a ser consumido. Então, uma pessoa pode ser um usuário muito fanático de algum bem, e que entende super bem daquele produto, dos materiais utilizados, conhece os valores, enfim, que está totalmente ligado de alguma maneira a algum bem, então ele vai ter determinadas características. E por outro lado, ele, com relação a outros bens, ele pode ter uma posição totalmente diferente, uma postura diferente, e que vai acabar gerando diferentes perfis. Então, o perfil nunca diz respeito a uma pessoa só, na verdade ele diz respeito a possibilidades de comportamentos que são predictíveis, que são passíveis de serem identificados e pesquisados. Hoje, no advento das tecnologias de informação e comunicação, essa identificação e o fato de traçar esses perfis fica muito mais facilitado com todas as ferramentas que estão disponíveis aí para as empresas rastrearem os consumidores e a partir daí gerarem perfis. Então, se por um momento na época da expansão do consumo de massas, essa ideia de segmentação dos consumidores visou colocar ordem no caos, que todo mundo consumia e todo mundo consumia a mesma coisa, mas de alguma forma as pessoas eram diferentes. Então, criou-se padrões de consumo e aí as classes, e a divisão das classes, A, B, C, D, E. No momento atual, não é que essa divisão não faça mais sentido, mas ela é muito pouco para entender quem são esses consumidores e as relações que eles têm com os bens. Então, é muito mais importante criar perfis e obter uma série de informações para além da renda, da idade, do sexo, até porque essas categorias para consumo, as marcas já não pensam muito mais nisso, elas acabam considerando que o público delas pode ser muito mais vasto do que simplesmente uma segmentação como essa. Isso também, de alguma forma, alterou a noção de branding. As marcas, elas pararam e se viram obrigadas a não ser tão impositivas, ou dizer, você que consome o nosso produto, você é X, ou você que não consome, você é Y. Exigiu-se uma postura mais branda das marcas, do seu posicionamento, de forma que elas pudessem construir junto com os usuários, com os consumidores, aquilo que eles gostariam de ser. Então, menos do que educadoras de gosto, elas conseguiram e buscaram se posicionar de uma forma mais branda. E a partir daí entram até apropriações de elementos da contracultura, que se coloca contra a sociedade de consumo, mas esses elementos não deixaram de ser apropriados pelo próprio mercado, como a liberdade na constituição de si, o fato de você querer ser quem você é e você poder ser quem você é. Então, em nenhum momento uma marca pode chegar e dizer que você é tal pessoa porque você a consome. Então, é muito mais brando você mostrar estilos de vida,
é muito mais brando você não falar tanto do produto e você abstrair essas informações falando de valores, coisas que ultrapassam a realidade objetiva daquele produto em si. Então, a ida para o campo simbólico, ela é uma das grandes marcas desse nosso momento. O papel do marketing, então, se liga à construção de uma realidade mais fragmentada, construída ao redor de marcas e com pedaços particulares da vida, que contém elementos distintos, mais fluidos. E é possível tratar cada consumidor de uma forma diferente dos demais, de acordo com aqueles perfis nos quais ele se enquadra. Para isso, o monitoramento é a palavra-chave. É preciso monitorar esse consumidor. Isso ocorre de uma maneira muito mais simplificada com a ajuda dos mecanismos digitais que estão em curso na rede. Então, a produtividade de cada um de nós na internet de alguma forma contribui para alimentar todo esse material que vai servir para a geração de perfis. O terceiro ponto que diz respeito à nossa sociedade atual, nossa sociedade de consumo, é uma nova relação entre o momento da produção e o momento do consumo, mais especificamente a ideia de que o consumo ele se expandiu para todas as esferas da vida, para todos os momentos da vida, e não é mais algo que é um momento separado do momento de produção. Isso porque todos nós, em alguma medida, somos produtores e consumidores ao mesmo tempo. É claro que é o nosso momento de trabalho em que estamos produzindo outras coisas para outras pessoas consumirem, mas a ideia central é que a todo momento estamos consumindo, mesmo quando estamos trabalhando. Uma vez que todo o tempo se tornou tempo para consumo. Isso significa que nós, enquanto consumidores, temos um papel ativo na construção do produto ou do significado daquilo que ele pode vir a ser para nós. Isso porque estamos a todo momento comunicando as nossas experiências de consumo na internet, porque achamos importante mostrarmos a nossa experiência de consumo e atrelar isso à nossa identidade. Então, toda a forma de ser e estar, e que de alguma forma é comunicada, é exposta, acaba mostrando quem somos, o que gostaríamos de ser, nossas formas de ver, sentir, pensar. E todos esses momentos da vida são momentos que foram apropriados e se tornaram momentos de consumo. Todas as dimensões afetivas, o mercado passou a olhar para todas essas dimensões afetivas, todo esse campo cultural que envolve a vida cotidiana, a nossa forma de vida. Basta ver o sucesso de aplicativos e uma série de redes sociais que retratam as banalidades do nosso cotidiano, mas que nem por isso são tratadas de forma banal pelo mercado, porque elas carregam muitas informações a respeito dos nossos estilos de vida, das nossas práticas, e tudo isso, de alguma forma, vai ser usado não só para a criação de novos produtos, mas para a criação de ideias que atrelam produtos a experiências, a sensações e a todos esses elementos simbólicos. Então, a nossa forma de vida exposta do jeito que está atualmente, ela fornece insumos valiosíssimos para toda essa produção simbólica necessária para dar continuidade à expansão do consumo na nossa sociedade. Todas essas dimensões íntimas da vida, elas se transformaram em formas a serem consumidas. Então, as atividades mais privadas se tornam chave essencial na produção de valor, o que significa que o momento do trabalho, não só ele necessariamente produz valor, mas todo o momento da vida que de alguma forma englobe alguma atividade. Porque toda essa atividade, de alguma forma, ela passa a ser comunicada, ela passa a ser vivida como experiência, ela passa a ser exposta numa rede social e, de alguma forma, ela traz elementos simbólicos que vão
constitui a base para uma apropriação desses valores simbólicos, para uma apropriação desses posicionamentos, desses afetos que serão utilizados na relação de serviço entre uma marca e uma empresa e um consumidor e um usuário. Nisso a gente tem que os produtos, as marcas, as imagens, eles se tornam intrínsecos à produção da vida em si. Nesse sentido, cabe à publicidade não apenas dialogar com essas convicções, com esses valores, mas construir o consumidor a partir da ajuda que ele mesmo fornece, dando essas dicas, ou seja, trabalhando, gerando valor a partir das suas práticas. Isso fica muito claro se a gente for olhar para as nossas práticas de navegação na rede, os likes que a gente dá por aí, as coisas que a gente segue, as buscas que a gente faz, tudo isso de alguma forma transmite nosso modo de vida, elementos privados dessa relação que vão ser essenciais nesse novo momento e nessa nova etapa da sociedade capitalista que estamos vivendo.